Olá, bom dia. A, a Stanque, é isso? Sidney San também, bom dia. Camila San, tudo bem? Jefferson também, bom dia. Obrigado por estarem aqui. Muito bom. Nossa tradicional live. Olá, Liliana San, bom dia. Muito obrigado. Stanque, muito bem. Qual é o seu primeiro nome? Tudo bem, Camila San? Como é que está o bebê? Fernando, bom dia. Muito bem-vindo. Alessandra, muito bem. Prazer, Alessandra. Bem-vinda. Vou aguardar só mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. Tá preguiçoso, bebê. Essa criança é muito esperada nessa comunidade. Acompanhamos todo esse processo, né, por algum tempo. Que coisa boa. Deixa ele no tempo dele, que ele venha, né, na tranquilidade, no tempo que ele tiver que vir. O importante é que venha e que venha com muita saúde. Vânia San, bom dia, obrigado por estar aqui também. Léo San, como vai? Tudo bom? Bom vê-lo aqui também. Bom dia. Eu não sei se hoje vamos ter muita gente. Cada vez mais tem tido menos pessoas aqui na nossa live. Acho que as pessoas não estão gostando muito do que eu estou dizendo. Mas tudo bem. Vamos ver. Muito bom. Hoje eu vim tratar de uma questão com vocês que ela é um pouco espinhosa em alguma medida, um pouco tabu, né? Sobretudo no nosso campo, na nossa realidade. Léo, deve ser isso, verdade dói. Lá. Então, Sidney, você conseguiu ver, né? A gente também postou tarde, na verdade eu nem sei se postaram no Zen RP, né? Na nossa rede do Zen RP. Eu postei no meu aqui, né? Então, e aí deu para, né, para alguns verem, né? Que bom que você conseguiu, Sidney. Quem que tá falando bom dia aqui? A Vânia San falou bom dia. Bom dia Gisele também. Obrigado por estarem aqui. Yolanda San também está aqui. Bom dia, obrigado por ter vindo. Anzan San, bom dia, bem-vindo. André San também, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Coisa boa. Augusto San, muito bom. Bom vê-las aqui. Então, eu acho que assim, a gente tem tratado de alguns temas espinhudos, né? Como dizem. O que eu tenho percebido é o seguinte, a gente tem vivido, né, num certo torpor, num certo... como é que eu posso dizer? De certa maneira, um pouco... como se a gente tivesse... usando a metáfora do óculos, como se a gente estivesse com lentes que nos permitem ver determinadas coisas ou de determinada maneira. E parece que as pessoas ficam apegadas a essas lentes e não querem abrir mão delas. O problema, como a gente tem sempre falado, né, a respeito do olhar Buda, é que a gente precisa ir além, olhar amplo, poder ver tudo e inclusive ver aquilo que a gente não gosta e não quer ver, né? Então eu não sei se de alguma forma a gente acaba tocando em algumas feridas, incomodando algumas pessoas, enfim. Mas, né, nosso papel, né, aqui como praticantes de uma maneira geral e especificamente, né, como, o meu como monge budista,
é alertar, né? É mostrar algumas coisas que é fazer aparecer algumas coisas, um jeito de pensar, uma maneira de olhar para a realidade que não é a usual, que não é a dessas lentes que eu estou falando. E eu acho que muita gente deve ficar incomodada. O que é interessante, a gente já conversou em outras lives, semana passada não pudemos fazer porque estávamos aqui em retiro, né? Mas nas anteriores, nas 3 lives anteriores, acho que na primeira que eu fiz dessa série, em que eu falava, né, da guerra, não vou voltar mais nesse assunto de guerra porque, né, já todo mundo já até cansou disso, né? Já não estou nem falando mais. Mas de qualquer forma, quando eu falava a respeito disso, falando de olhar, né, outros lados, eu percebi que as pessoas vinham, né, derramavam seus argumentos e suas queixas em relação, né, àquilo que eu dizia, e então né, colocavam seu ponto de vista, mas não voltavam para continuar a conversa. Eu respondia e ficava lá no vácuo. Isso aconteceu algumas vezes. E aconteceu também numa outra circunstância, para um outro tema, um outro assunto também complicado, sempre quando a gente fala nisso, né? Sobretudo no campo da espiritualidade, das tradições religiosas, que é a questão, né, do dinheiro. Então vamos lá, né? Se a questão é espinhuda, a gente não pode se amedrontar e tem que olhar para ela e enfrentar. São 2 pontos, na verdade, que eu queria tratar aqui. Um deles é um aspecto interessante que eu tenho notado, que eu tenho percebido, é que cada vez mais as pessoas procuram religiões que façam sentido para aquilo, não para suas vidas em si, né, mas para aquilo que elas querem ouvir. Não sei se eu fui claro, mas o que eu tenho percebido é que as pessoas procuram conforto, alento. Claro, toda religião de alguma forma oferece isso, mas não necessariamente pelo caminho que a pessoa espera, né? E normalmente nem é por esse caminho, né? Então, na verdade, se uma tradição religiosa não serve para nos chacoalhar, para nos transformar de alguma forma, se ela só tem como função reiterar tudo aquilo que eu já penso e que eu já acho da vida, tem alguma coisa muito errada, né? Tá tudo muito errado. Eu trago aqui essa reflexão por conta de um vídeo que eu assisti recente, acho que foi essa semana, que o Pondé lançou. Independente, né, da maneira, né, de pensar dele e tal, ou, né, posicionamentos, essas coisas, na verdade, né, não importam. O que é importante é conhecer, né, o que pensam as pessoas de maneira geral. E eu gosto muito de ouvir o Pondé nesse sentido. Não concordo com muitas coisas que ele fala em alguns aspectos, mas gosto de ouvi-lo, né? Acho que ele tem uma reflexão interessante, importante, né? E mostra, né, adequadamente, né, vamos dizer assim, com propriedade, seus pontos de vista. Enfim, tudo isso para dizer que eu vi um vídeo em que, acho que, se não me engano, chamava Budismo Diet. E ele fala um pouco disso que a gente vê com muita frequência, e agora nos meios virtuais isso ficou muito claro, muito evidente, esse, digamos, borboletear, né, das pessoas nas diversas comunidades, nos diversos grupos de prática, ou mesmo nas diversas religiões. Então, quer dizer, as pessoas ficam transitando de um lado para o outro, pegando aquilo que interessa, né, e jogando fora, ou não pegando aquilo que acha que não serve para si. É claro que a gente tem que ter um certo olhar para aquilo, tudo que a gente ouve, né, nas práticas e no que os, né, professores, professoras, pastores, padres, não importa qual é a denominação, monges e monjas, a gente sempre olha para essa situação, para essa questão, procurando entender o ponto de vista e tentando trazer também para nós
aquilo que, claro, né? Quando a gente tem como, principalmente se você pratica há um certo tempo, fica mais evidente que tem determinadas coisas, somos todos humanos. Eu falho, mas também consigo falar alguma coisa sobre o Dharma. Assim, outros grandes professores, mesmo grandes mesmo, eu digo, e quaisquer outros, né? Todo mundo, padres, pastores, como eu falei, todos nós temos coisas boas para dizer e coisas que às vezes não são tão boas. Não no sentido de que a gente que não quer ouvir, mas que realmente a gente às vezes erra em alguma observação, em alguma interpretação, isso pode acontecer, né? Somos humanos e falhos. Mas o que é interessante isso a gente percebe quando a gente pratica, né? Quando a gente conhece um pouco daquilo que está sendo dito e observa e aí escolhe, vamos dizer assim. Bom, isso eu acho que ele, né, não pegou bem, né? Não deu certo, mas tem esse outro ensinamento que serve. É claro que para quem, né, não conhece muito, fica difícil discernir sobre isso. Por isso a grande responsabilidade de quem é professor, de quem está nesse papel, nessa posição. Justamente para não desinformar, não levar ignorância ao invés de sabedoria, que é o que a nossa prática, mais especificamente a nossa tradição religiosa, né, que é o budismo, propõe fazer. Então, a observação da situação, né, trazer aquilo que realmente importa e jogar fora aquilo que não serve, é um aspecto importante. Minha mestra fala muito disso. Mas é preciso tomar um cuidado muito grande para a gente não ficar selecionando ensinamentos que a gente concorda e ensinamentos que a gente não concorda. E é um pouco o que ele falava, né? Que a gente precisava procurar ensinamentos, se a gente fosse procurar uma tradição religiosa, escolha uma que tenha pelo menos 1000 anos. E é um pouco a ideia mesmo, né? No sentido de que haja uma prática bastante sedimentada ali, bastante uma tradição já construída. E é interessante a gente observar, então, a partir disso, que aí ele vai fazer uma crítica das pessoas que fazem, né, ele fala especificamente do budismo, mas vale para qualquer tradição religiosa, mas fazem do budismo como eu chamo, né, um à la carte, né, como no restaurante. Você escolhe num cardápio o que te interessa, o que te serve, e você, né, usufrui, se beneficia daquilo, e tá bom e é suficiente, e você já sai por aí se dizendo budista, no caso. Mas, pensando nessa lógica aí do consumo, né, à la carte você vai lá e escolhe. Mas existe um termo que na verdade vem da moda, né, e que os grandes magazines, né, fazem, que é o prêt-à-porter, ou seja, pronto para usar, pronto para pegar, não é sob medida. Religião não é uma coisa sob medida, essa que é a ideia, né? Religião, ela, e sobretudo as mais tradicionais, ela já tem uma conformação, tem um jeito de ser e tem uma proposta de prática que foi forjada, vamos dizer assim, ao longo dos muitos anos dessa tradição. Por isso, então, essa importância que Pondé dá para a questão do tempo em que ela, né, tem, por ela ser de mais de 1000 anos. Por que eu trago isso? Agora a gente vem para o assunto espinhoso que a gente estava, né, comentando. Há algum tempo, uma pessoa, eu não vou obviamente expor nome nem nada disso, mas eu preciso contextualizar, né, para vocês entenderem uma situação que aconteceu aqui. Uma pessoa nos procurou, já tem mais ou menos uns 2 meses, porque uma pessoa muito próxima a ela tinha falecido, né? Ela estava muito consternada porque a pessoa tinha se suicidado, enfim. E aí, né, ela pedindo orientações, a gente colocou o nome nas preces, né? A gente faz preces, né, para os falecidos por 49 dias, né? Pusemos o nome da pessoa, orientamos essa pessoa, né, porque ela pediu orientações de como ela poderia também fazer as preces, fizemos vídeo para ela
e, né, para que ela pudesse, então, mandamos os textos, fizemos tudo que ela, né, para que ela pudesse, né, então, fazer a homenagem, prestar homenagem para a pessoa falecida. Muito bem. Depois que passam os 49 dias, a gente oferece para a pessoa, né, que solicitou preces, uma cerimônia memorial, né, se ela quiser, né, fazer. E aí a pessoa, né, respondeu dizendo que não, que já tinham feito, enfim, mas que gostaria que deixasse o nome no nosso altar de preces. Bom, aqui eu preciso fazer um parênteses para explicar como é que funcionam as coisas. Normalmente todos os serviços, vamos dizer assim, de um templo são cobrados. As pessoas fazem doações, né? Geralmente, sobretudo no Japão, essas coisas têm até preço fixo, né? Mas não necessariamente. A gente aqui tem uma certa flexibilidade, justamente porque a gente também tem mesmo uma cultura de que, né, falar em juntar dinheiro com espiritualidade é uma coisa ruim. Já vamos chegar nesse ponto. Mas só para então, né, fechar esse parênteses. Então a gente falou, olha, tem uma mensalidade para manter né, os nomes na Capela dos Mortos, a gente tem uma mensalidade, né, de, acho que era R$30, a gente falou, não sei, deve ser alguma coisa assim. Muito bem. A pessoa respondeu, né, e aí eu prefiro ler até para não deturpar o que ela diz, e de novo, não quero expor ninguém, inclusive, né, eu espero que ela não fique chateada com isso, justamente porque, né, porque essa nossa conversa aqui, porque na verdade ela, né, a gente até conversou de novo, ela se retratou, ela não estava bem, enfim, mas ela traz, né, na fala dela uma reflexão interessante que a gente precisa pensar, e é por isso que eu trouxe. Então, na verdade, a questão que ela trazia é que a gente, então, quando a gente ofereceu, ela disse o seguinte: eu gosto de templos onde as doações são opcionais, inclusive a quantidade. Essa obrigatoriedade não condiz com a crença que tenho e como vejo o budismo, mas respeito a forma como vocês fazem as bênçãos. Vejam que interessante. Tem mais outros trechos, mas eu vou, né, por partes aqui, porque olha que interessante. A maneira como eu vejo o budismo, ou eu gosto de templos que... Essas falas falam de uma percepção, né, né, do que nós somos ou de como nós funcionamos, bastante deturpada, né? Não é o que a gente vê do budismo. O budismo é o que é. E isso é um aspecto interessante e que parece que as pessoas tendem a não olhar. Nossa prática é uma prática que demanda orientação. A gente escolhe alguém para orientar a gente não fica borboleteando, como eu falei, de um lado para o outro, né, para ficar pegando ensinamento aqui, ali e acolá. Essas pessoas não são pessoas que se juntam, que se fixam e formam efetivamente uma sangha. Né? Elas vão tirar alguma coisa de um lugar, tirar alguma coisa do outro, por isso a ideia da borboleta. Vai lá, tira um pólen aqui, um ali e tal, mas efetivamente, né, e aí é uma coisa interessante, a borboleta faz um serviço para a flor quando faz isso. Né? O que a gente, quando fica pulando de um lado para o outro, faz? Será que a gente presta um serviço para essa comunidade? Na verdade, não. Porque se você não se fixa, você não ajuda essa comunidade. Não ajuda na prática, não ajuda inclusive financeiramente. E essa é a questão. Mas voltando aqui para essa ideia, que tipo de budismo é o budismo que ela, né, diz que acredita e vê? Não é o que a gente vê do budismo, é o que ele é. Né? Como é que vocês veem o budismo? Seja lá como for, está errado. Não é para a gente fazer uma ideia do que é o budismo, é para a gente ver o budismo e praticá-lo como ele é. Essa é a nossa prática. É isso que faz com que o nosso caminho realmente tenha desenvolvimento espiritual. Porque se eu fico escolhendo do budismo o que me interessa, o que eu quero, se eu olho para a prática, né, e acolho apenas o que me interessa dela, tem uma coisa muito errada.
Se o professor não diz aquilo que só diz aquilo que eu gosto, tem alguma coisa muito errada. Ele não está te orientando, ou ela, né, se for professora. Então tomem cuidado com isso. Não é assim. A conversa, né, nessa situação seguiu, né, e aí a gente explicou, né, que olha, nós pedimos as doações para manter o templo, né, e para manter as práticas e as atividades religiosas. Inclusive, né, esse é um setor importante, né, quer dizer, as contas não se pagam sozinhas, né? E aí a gente seguiu dizendo, né, perguntando, mas qual é a linhagem budista, né, a qual a senhora se refere, né? Que era essa nossa questão. Eu falei, bom, não sei, então a gente não conhece esse jeito de funcionar. Aí ela disse assim, na verdade todas que eu conheço, é a primeira vez que vejo um espaço budista exigindo dinheiro. Depois eu comento. Eu já fiz, por exemplo, 3 cerimônias de passagem no budismo. Em todas elas fizemos doações, mas doações são voluntárias, não obrigatórias. Fizemos, inclusive, doações sempre generosas, especialmente pelo fato deles não exigirem nada, assim como prego os ensinamentos de Buda. A cerimônia de ontem foi muito especial, foi com uma monja, inclusive. Mas gostaria de não falar mais sobre isso, por favor. Não quero ter esse tipo de interferência em meus pensamentos e na minha prática. Quero manter a forma como eu conheço e pratico o budismo. Tenham um bom dia. Vejam que interessante. Aí, olha o discurso que vem pra gente. Todos os budismos, né, todas as comunidades, então não cobram nada, não fazem tudo, né, gratuitamente. Vejam, eu contei, para quem não estava aqui, no começo, depois vocês veem o vídeo aí, não vou repetir tudo de novo, a gente em nenhum momento pediu nada. Nós em nenhum momento cobramos nenhum serviço que a gente ofereceu para ela. A única coisa que a gente disse era que para manter o nome na Capela dos Mortos, a gente pedia uma contribuição mensal. Uma coisa que eu sempre digo aqui, a gente tem como princípio, né? Antes a gente cobrava todas as práticas, qualquer coisa tinha um valor fixo. A gente entendeu que para deixar isso tudo mais democrático era melhor que isso já tem um bom tempo, foi na época da fundação da comunidade, a gente já estava com essa prática antes disso e a gente firmou isso no nosso estatuto, que todas as práticas estariam abertas para as pessoas e que, na verdade, a principal forma de nos sustentarmos seria com um grupo de membros mantenedores, que esses, né, seriam aqueles, né, no budismo japonês a gente chama de Dankasan, que é um grupo de pessoas que mantém de fato o espaço. E a prática, não é só o espaço físico, né? E a prática, e cuidam da prática, e são pessoas comprometidas, envolvidas com a comunidade. Então esse é o princípio. E todas as outras atividades, portanto, ficariam abertas. E assim a gente tem feito há muito tempo. As pessoas pedem preces, a gente não cobra pelas preces. A gente pede contribuições, vivemos de doações de contribuição. A gente faz a cerimônia. Se você pedir uma cerimônia, encomendar uma cerimônia e quiser fazer uma doação de 10 mil reais, eu vou fazer a melhor cerimônia pelos 10 mil reais. Agora, se você, ao contrário, me pedir a mesma cerimônia e me disser, olha, eu não tenho condições de pagar, mas eu gostaria de fazer uma cerimônia, eu vou fazer a mesma cerimônia, com o mesmo rigor e o mesmo empenho, por nada. Ou seja, a ideia é, a gente não está aqui para cobrar, né, para pôr preço, para fazer melhor para quem paga e pior para quem não paga. Nós não fazemos esse tipo de coisa. Agora, a gente tem uma outra questão importante. O que os monges fazem? E aqui no Brasil a gente não consegue fazer isso porque não temos justamente essa consciência. Monges rezam. Esse é o trabalho do monge. Se você pede reza para um monge, pague pelo trabalho dele. Basicamente, grosseiramente falando, é isso. Mas a gente não age dessa forma, né? A gente pede preces e, né, faz uma contribuição, em princípio, espontânea. Né? Esse é o sentido, porque a gente sabe que isso tudo tem um custo. Né? Eu sempre brinco, né, quando as pessoas vêm nos criticar porque a gente pede as contribuições. Eu digo assim, olha,
aqui na região onde a gente está, é a CPFL, que é a concessionária de energia elétrica. Então, essa concessionária, ela pode até achar muito bonito o trabalho que a gente faz, quando a gente fala de cultura de paz, de uma sociedade mais justa, a gente traz os ensinamentos de Buda, enfim, ela deve achar excelente. Mesmo assim, ela me manda a conta no fim do mês. A outra concessionária de água aqui, que chama Daerp, ela também pode achar muito bonito o meu trabalho, mas todo mês ela me manda uma conta. Da mesma maneira, essa internet que eu estou usando agora com vocês, pode também os donos da empresa gostarem muito do budismo, acharem maravilhoso isso tudo. E mesmo assim, eles me mandam a conta. Aliás, não nessa semana, na semana anterior, numa quinta-feira, a gente não pôde transmitir zazen e tal. Sabe por quê? Porque a gente não tinha pago a conta da internet. Eles cortaram a internet. Simples assim. Eles não pensaram, puxa, mas se a gente cortar a internet do templo, eles não vão poder, né, beneficiar as pessoas, tal. É simples, a vida funciona desse jeito. Então nós precisamos de doação, a gente precisa de contribuição. A gente precisa que as pessoas se conscientizem de que elas precisam ajudar os espaços de prática, seja o qual ele escolher, justamente porque isso faz parte da prática. Então, seguindo aqui nessa ideia, não é sobre a maneira como a gente vê o budismo, né? E não é sobre precificar um serviço religioso, mas a contribuição precisa ser feita, né? Em qualquer lugar, em qualquer espaço, né? E no caso específico aqui, desculpa, se a pessoa realmente tivesse uma intenção de ser generosa com a gente, depois de tudo que a gente fez, ela já tinha feito uma doação generosa, né? Não é verdade isso. Lamento se a pessoa estiver vendo de eu dizer isso, mas isso não é real. Isso é um jeito grosseiro de dizer pra gente que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Desculpa, eu não sei qual é o jeito que vocês veem o budismo, mas olha, eu pratico o budismo desde os 16 anos de idade. Eu provavelmente pratico o budismo há mais tempo do que essa pessoa tem de vida, né? E não estou dando carteirada aqui. Eu só estou querendo dizer que, desculpa, mas acho que você não sabe bem o que é o budismo. Você não tem uma convivência, né, muito intensa dentro de uma comunidade budista. Você não sabe como funciona um templo, né? Então, e não sabe, sobretudo, as necessidades do templo. Nós aqui mantemos isso tudo e podemos estar aqui agora conversando aqui no online, porque a gente paga pelos serviços, a gente paga pelas contas todas. E esse dinheiro vem de onde? Eu tenho que trabalhar fora porque a minha comunidade é pequena e não tem condições de me manter. O ideal era que isso acontecesse, para eu poder inclusive estar mais com os meus alunos, estar mais com vocês, enfim. Mas isso não é a nossa realidade. Então, quer dizer, lamento, né, como ela diz, não quero ter esse tipo de interferência em meus pensamentos e na minha prática. Olha, se você não conhece Dana Paramita, que é a primeira perfeição que você deve praticar, né, então, desculpa, eu não sei que budismo é esse que você pratica, mas não é o budismo como a gente conhece e pratica já há algum tempo. Então, tudo isso, né, e eu estou contando essas histórias para vocês, como eu falei, essa história já foi, né, clarificada, tal, essa pessoa não estava num bom momento, né, mas eu achei importante trazer isso para a gente refletir um pouco sobre essa questão. Só para terminar a história, né, de como foi que a gente chegou a essa ideia de que a gente então não cobraria mais nada e tal, a gente tinha cerca de 60 pessoas na nossa assembleia de oficialização da comunidade. Nossa comunidade em fevereiro fez 12 anos, mas a gente ainda não tinha, né, um estatuto registrado, CNPJ, essas coisas. Todos votaram e concordaram então que todas as nossas atividades seriam abertas, né, sem cobrança nenhuma, e as pessoas fariam contribuições voluntárias do valor que elas quisessem.
Da mesma maneira, as cerimônias, a pessoa faz a doação no valor que ela pode, que ela quer. Aliás, já fica um recado. Às vezes as pessoas não querem uma cerimônia, mas ficam constrangidas, né, de pedir porque não tem condições de pagar ou qualquer coisa do gênero. Não se preocupem com isso. Nós, como eu disse antes, nós vamos fazer uma cerimônia da mesma maneira que a gente faria se você pudesse pagar, ou se você pudesse pagar muito, ou se você pode pagar pouco, não faz a menor diferença, né? A questão da contribuição é, na verdade, uma prática. Dana Paramita, como eu disse agora há pouco, é a nossa prática de doação, de generosidade. Esse daqui é o antídoto para a ganância, né? Isso não sou eu que estou falando, são os ensinamentos de Buda, né? Então, quer dizer, a nossa prática, uma das nossas práticas é ser generoso, é doar, né? E a gente faz isso de diversas maneiras, né? E sim, os espaços de prática precisam de ajuda. Na Assembleia, votamos isso, que então seria que as pessoas se tornariam membros mantenedores e poderiam manter então toda essa estrutura funcionando para que a gente pudesse abrir isso tudo para as pessoas, para que a gente pudesse fazer os ensinamentos de Buda chegar a mais e mais pessoas. Vou contar para vocês o que aconteceu depois de um ano, né, que a gente está dessa assembleia. A grande maioria das pessoas que estavam na assembleia não se tornaram membros mantenedores da comunidade. Aliás, a gente, no Zen RP especificamente, a gente tem muito poucos membros mantenedores, cada vez menos, inclusive. E nossas atividades continuam abertas. Se vocês pedirem preces, nós vamos rezar pelos seus entes queridos, vivos ou mortos, né? E não vamos, né, mandar conta para vocês, mas a gente pede doações. A gente pede que você lembre que isso tudo tem um custo, que isso tudo, para ser mantido, tem uma razão. Sabe, as pessoas acho que olham, né, nosso templo, e eu já ouvi isso de próprio, não só pessoas praticantes leigos, mas de pessoas, irmãos do Dharma, né, outros monges e monjas, que o nosso templo aqui é muito chique e tal. Ele não é chique. Isso aqui tudo foi feito com o dinheiro do meu trabalho. E foi feito porque, como eu sou arquiteto, eu tenho um olhar para o design, não sei o quê, então eu fui tentando juntar as coisas, sabe? Ganhamos muita coisa, né? A própria comunidade fez muita coisa, né? A gente tem, por exemplo, aquelas flâmulas, né, que tem Shakyamuni Buda, mestre Dogen e mestre Keizan, foi um aluno meu, artista plástico, que fez e doou para a gente, né? Então essas coisas, né, não são exatamente o que parecem ser. Nós não somos ricos, né? Nós não temos muito dinheiro, muito pelo contrário, cada vez aqui é mais difícil manter nosso espaço de prática, né? A comunidade, principalmente depois da pandemia, a comunidade que era majoritariamente ribeirão pretana, ou daqui da região, essa desapareceu, porque não vinham no templo, perderam o vínculo, não quiseram continuar. Eu tenho mais alunos hoje das outras cidades, vocês mesmos, eu não sei de onde vocês são, mas certamente são de lugares bem distintos de onde eu estou, né? E a nossa ideia sempre foi, bom, quando voltarmos ao presencial, o que vamos fazer? Vamos continuar fazendo isso tudo híbrido. Agora, isso significa que tem uma luz aqui do lado, né? Tem coisas acontecendo aqui em volta para vocês me verem um pouco melhor. Tem uma série de estruturas que a gente precisa criar agora para essa nova modalidade, né? Mais iluminação, vamos precisar colocar no computador uma câmera, né, HD, ou Full HD, né, não sei, microfones, tudo isso tem custo. E de onde vem esse dinheiro, gente? Se não das doações? Só para vocês saberem e entenderem qual é a nossa real situação, e não é só nossa aqui, isso que eu estou falando vale para a maioria das comunidades, pelo menos as que eu tenho relacionamento, vivem os mesmos dramas, né, no quesito financeiro. Nós monges trabalhamos fora para poder nos sustentarmos, e ainda muitas das contas do templo eu pago com o meu dinheiro, quando na verdade
A comunidade devia estar sustentando isso tudo, mas a gente não tem os membros mantenedores suficientes. Percebem a situação? Né? Então a gente não está... quando a gente pede contribuição, né, e as pessoas têm essa questão, e claro, a gente já viu isso, muitas tradições religiosas ficaram muito mal vistas pela maneira ostensiva que faziam esses pedidos e o uso que davam para esses recursos. Mas a gente não pode julgar todo mundo pela mesma, né, pela conduta de um. As situações são distintas, são diferentes. Não é a mesma coisa. E a gente não pode tomar todo mundo agindo da mesma forma. E sim, verifique se você está contribuindo com uma comunidade, queira saber como está sendo aplicado o dinheiro que eu estou pondo aqui. Essa transparência é fundamental para você, inclusive, confiar não só na parte administrativa, mas para a sua fé se manter firme. A gente precisa saber o que está sendo feito com o dinheiro. E quem quiser saber, eu já estou contando para vocês, né? Uma parte do dinheiro é isso, né? Que eu contei aqui. A gente tem que fazer a limpeza, tem que comprar materiais de limpeza. Os materiais de limpeza do templo eu pago do meu bolso. O Zoom que a gente usa todos os dias, várias vezes ao dia, sai do meu bolso. Eu digo do meu bolso do meu trabalho externo. Percebe? Isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que nós não estamos aqui pedindo nada além do que é necessário para a gente manter isso tudo, para que a gente possa praticar. A nossa condição ideal seria que eu não precisasse trabalhar fora, que eu me dedicasse exclusivamente a vocês, que são os praticantes, né, que estão envolvidos com a comunidade. Quanta coisa a gente poderia fazer se eu não precisasse estar trabalhando fora, né? No ano passado eu sofri um acidente, na verdade dois acidentes no mesmo semestre, né? Alguns de vocês sabem disso. O que vocês acham que foi isso? Né? Um pouco disso é cansaço, a estafa, né? Imagina. Né? Eu acordo 4h30 da manhã e vou dormir 1h30, 2 horas. Para dar conta de tudo que eu tenho que fazer, as coisas da comunidade, as coisas do trabalho. E eu não estou aqui falando isso para me fazer de coitadinho e nem nada. Eu estou aqui para dizer para vocês que isso tudo vocês não estão vendo. Mas existe, mas acontece. Sabe? Tem um monte de coisas que a gente precisa para fazer isso aqui tudo funcionar que ninguém nem imagina. As pessoas olham a imagem bonita, o lugar bonito que nós tivemos a dádiva de ter emprestado, porque a nossa sorte a gente não precisa pagar aluguel aqui, porque senão a gente não teria, né, nem onde ficar, porque a gente não tem nem dinheiro para pagar aluguel em lugar nenhum. As pessoas olham isso tudo e acham que isso é maravilhoso e que a gente é rico, mas desculpa, nós não somos. Né? Então, se há alguma dúvida a respeito disso, não, nós não somos ricos. Se há alguma dúvida em vocês em relação aos ensinamentos de Buda, né, do que é o que não é, procurem a fonte. Né? Só para lembrar, não é o que Buda ensinou, como a moça dizia, desculpa, Buda andava por aí pedindo esmola. O nosso jeito atual de pedir esmola é pedir as contribuições. No nosso caso, a gente pede que as pessoas se tornem membros mantenedoras, porque isso é um valor mensal que a gente pode contar e, com isso, fazer as atividades acontecerem com uma certa tranquilidade e, sobretudo, poder não precisar ficar cobrando daqueles que às vezes não têm condições, mas que querem ter acesso aos ensinamentos de Buda. Então, lembrem-se, as coisas não são aquilo que vocês estão vendo nessa telinha. Tem muito mais coisa além. Então, de novo, esse vídeo, em certa medida, é sobre o olhar profundo. É sobre perceber que essas coisas não se pagam sozinhas. É sobre entender que, sim, mesmo sendo um trabalho espiritual, há coisas materiais que precisam ser mantidas. Há um custo isso tudo. E é para isso que a gente, né, a esse custo que a gente responde aqui. Não é sobre ninguém enriquecer com isso.
Estamos muito longe de chegar perto de enriquecer, muito pelo contrário. A gente precisa pagar muito todas as nossas contas, precisa conseguir manter o monge, para aí depois começar a pensar nesse monge enriquecer. Então fiquem bem tranquilos, tranquilas em relação a isso, porque não é disso que se trata. Mas a gente sim precisa de ajuda. E eu gostaria que vocês todos começassem a se conscientizar também desses seguintes aspectos. Escolham uma comunidade de prática e fiquem nela. Recebam os ensinamentos daquele ou daquela professora. Estejam em contato com essa pessoa para que ela te oriente de verdade. Esse borboletear de uma comunidade para outra, ver um professor, ver outro, é um descompromisso. É um engano, um auto-engano. A gente fica achando que está praticando, porque está vendo ensinamentos em todos os lugares, e na verdade a gente está fingindo que está praticando. Se você quer praticar de verdade, se conecte a um professor ou uma professora, siga essa comunidade, pratique junto com essa comunidade, porque essa vai ser a sua família. A gente não tem 20 pais e 20 mães. A gente tem um pai e uma mãe. De maneira geral, né? Claro que tem configurações familiares que nos levam a pensar de outra maneira. Mas, né, vocês entenderam qual é o recado aqui. Pratiquem de verdade. E pratiquem Dana Paramita onde quer que vocês estejam. Isso faz parte da nossa prática. A generosidade e a doação é importantíssima. Sabe? Todos nós temos dificuldades. A vida está difícil para todo mundo. Mas, se você se beneficia de alguma coisa, de alguma prática, contribua com ela para que ela continue, porque senão você vai perder. Porque a hora que a gente não puder mais pagar a internet, tudo isso que a gente faz online vai deixar de existir. E se você não está aqui perto para vir no presencial, você vai perder. A mesma coisa vai acontecer se a gente estiver aqui no presencial e a gente não puder pagar a conta de luz e água. Você também não vai mais poder vir. A gente não vai mais poder estar aqui. Então lembrem-se disso. As comunidades precisam de ajuda. Elas precisam ser mantidas. E é com a ajuda da própria comunidade. Né? Então aquele que diz que não pode ser cobrado, não sei o quê, desculpa, essa pessoa vive num mundo que não é o mundo que nós aqui estamos vivendo. A nossa realidade é completamente diferente. A gente não quer pôr preço nas nossas atividades, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo. Então, eu vim, né, nessa conversa com vocês para poder mostrar esse aspecto. A gente tem muito medo, né, muito receio de falar de dinheiro quando fala-se de espiritualidade. Então eu queria elucidar esses aspectos. Né? As comunidades precisam, né, ser mantidas e isso não tem nada a ver com a prática espiritual concretamente, mas tem a ver com a manutenção dela num outro plano e tem a ver com a sua prática espiritual. Como eu disse, Dana Paramita é um ensinamento de Buda, é a primeira perfeição que nós devemos praticar. Então, não é sobre alguém pedindo dinheiro, é sobre você fazendo uma contribuição, fazendo um ato de generosidade para a sua prática. A gente sempre diz em Dana Paramita que aquele que doa, aquele que recebe e aquilo que é doado são a mesma coisa. Não tem distinção, não tem separação, não é ninguém dando para mim. Quando vocês doam alguma coisa para a comunidade, vocês estão doando para o Dharma, não é para mim, não é para o monge Kojun, ou para qualquer outro monge ou monja que vocês sigam e pratiquem com. É o Dharma, é para o Dharma seguir adiante, para a gente continuar levando os ensinamentos de Buda para mais e mais pessoas. O dinheiro que vocês contribuem aqui serve para isso, para pagar luz, internet, equipamentos, pagar as contas, limpar o espaço, né? É para isso. Ninguém aqui está querendo enriquecer. Até porque o que eu vou fazer com tanto dinheiro se eu tiver tudo isso? Só se for para construir um templo. Então eu quero. Infelizmente a gente não tem essas condições. Mas se a gente puder praticar da maneira que a gente tem, né, como a gente puder, vai ser excelente. E se vocês puderem ajudar, vai ser melhor ainda. Então,
Claro, não vou deixar, né, essa oportunidade de lado. Convido vocês a se tornarem membros da comunidade, a praticarem Dana Paramita, a ajudarem a gente a levar os ensinamentos de Buda para mais e mais pessoas, né? Então, quem puder e quiser, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e, né, peça informações. A gente orienta, tem várias possibilidades de contribuir. Pode fazer uma doação esporádica quando puder, quando quiser, né? Pode fazer uma doação mensal no valor que for possível. Pode se comprometer como membro mantenedor e pagar uma mensalidade de um valor específico, que é aquele que cuida, né, da prática e da própria comunidade e do espaço físico também. São todas essas possibilidades. E lembrem-se, doar não é só dar coisas materiais, dinheiro. É também se doar. Então, se doe para a prática. Se doe para verdadeiramente conhecer o caminho de Buda. Se doe para ajudar as pessoas a conhecer o caminho de Buda. Então, deixo vocês, né, esperando e desejando que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana e que pratiquem bem. Antes, eu tenho alguns comentários que eu vi que passaram por aqui, eu já ia esquecendo de respondê-los. Aqui, vamos ver, alguém falou em Dana San, deixa eu já cumprimentar, o João Frade está aqui, a Magali também apareceu, o Vitor Manzoli apareceu aqui, Luana também, Joyce, acho que é Joyce, me corrija por favor, Almeida também, Arthur Costa, Fábio Brito, né, todo mundo aqui que entrou, Iva San, bom dia, obrigado por estar aqui, Márcio Oliveira, acho que eu já falei, a Liliana San falou que a religião tem de ser uma parte de nós e não um complemento para acrescentar, né? Então, a gente justamente tem que entender que a nossa prática religiosa, ela tem que nos transformar, e para isso tem que fazer a gente olhar aquilo que a gente não quer ver em nós. Isso é uma coisa importante. Vamos ver quem mais. Jaqueline San, desejando um bom dia Jaqueline San, bom vê-la, né? Como é que estão as coisas, como é que está a família, como é que está o Noah, Marcos Vinícius também, bom dia, obrigado, Marcelo Kimura San, bom dia, obrigado, Rosemary San, bom dia, bom vê-la aqui, Anzan San está aqui dizendo Dana Paramita, exatamente, Dana Paramita, né? A nossa prática da perfeição, da generosidade, da doação. Dejair também está aqui, bom dia Dejair, obrigado. Monique também, bom dia, obrigado. A Jaqueline San chorou por alguma coisa aqui, eu não sei o que era. Deixa eu ver. Eli também está aqui, bom dia, muito obrigado. Simon também, bom dia. Elvira San, que é a Irene, tudo bem, Irene San? A tia Rodrigo, a tia, bom dia, muito obrigado por estar aqui. Cárida, não sei o nome, bem-vinda. O Fábio está dizendo, muito grato por reforçar isto em mim. Por muito tempo tinha uma visão muito errada a respeito da prática de Dana no caminho espiritual. Muito obrigado mesmo. Fábio, que bom que você pôde perceber isso, né? E que fique claro, né? Isso, não só isso é uma prática, né, de ajudar a manter os espaços e as práticas e aqueles que se dedicam a isso tudo para que todas as pessoas possam praticar. Não é só também sobre levar os ensinamentos a mais e mais pessoas, mas é também sobre a nossa prática, né? E isso, né, que bom que você pôde perceber isso. Pratique e lembre-se, não importa o que e não importa quanto. O que interessa é que você pratique Dana Paramita. Deixa eu ver. Calquíria também esteve aqui. Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. A Roberta San também. Karina Braga também. Danizete Maria também. Bom dia, muito obrigado. Léo San mandando gachô, a gente retribui. Jaci também está aqui, bom dia, obrigado, ela desejou um bom dia aqui. F. Menegatti, bom dia também, Ellen também,
Léo Sand agradecendo aqui, eu que agradeço muito por você estar sempre aí com a gente. Yolanda San também, muito obrigado. E o Alfredo Teles, e olha quem entrou aqui, Yakusan Sensei. Bom dia, queridos, muitíssimo obrigado. Shoei Sensei também está aqui, e eu já estou me despedindo. Queridos, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui comigo. Shoei Sensei, bom vê-lo, né? Querido Yakusan Sensei também, muito obrigado. Fiquem bem, cuidem-se bem, tenham uma ótima semana, uma semana de prática. E lembrem-se, o budismo não é aquilo que vocês querem que ele seja. É outra coisa. E para vocês praticarem de verdade, conheçam o que é essa outra coisa. E Dana Paramita faz parte da nossa prática. As coisas, os templos, os espaços de prática não se sustentam sozinhos. Pratiquem também esse aspecto do nosso caminho, do caminho de Buda. Cuidem-se bem.